O Religar está de volta. Hoje estamos conhecendo a proposta do CEMUC, o Congresso Mundial de Universidades Católicas, que acontecerá na PUC Minas. O reitor da nossa universidade tem um convite a lhe fazer. Vamos assistir. É com alegria que a PUC Minas convida estudantes, professores e dirigentes de universidades católicas de todo o mundo a participarem do Congresso Mundial de Universidades Católicas, CEMUC, que acontecerá no Brasil, na cidade de Belo Horizonte, entre os dias 18 e 21 de julho de 2013. O Congresso de Universidades Católicas que a PUC Minas, instituição da Arquidiocese de Belo Horizonte, realiza com a Associação Nacional de Educação Católica e a Federação Internacional de Universidades Católicas e o decisivo apoio da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil integra a Semana Missionária que antecede a Jornada Mundial da Juventude, que acontecerá no Rio de Janeiro. O tema do congresso é Novos Tempos, Novos Sentidos, propício a um debate sobre os desafios colocados pela contemporaneidade para os novos sentidos que se fazem presentes nas universidades católicas, sobretudo as questões que envolvem a construção de sentido e a fé, o papel humanizador da educação católica, a educação para a vida familiar, para os relacionamentos e para o cuidado e valorização da vida digna e justa. Está aí o convite do reitor da PUC Minas, Dom Joaquim Giovanni Moll Guimarães. O tema do congresso, Carlos Frederico, novos tempos, novos sentidos. O que é que o congresso pretende discutir sobre essa temática? A nossa perspectiva maior não é discutir a identidade da Universidade Católica, mas, sobretudo, a sua função diante da grande transformação pela qual passa a nossa sociedade globalizada, de característica ocidental, capitalista, consumista. Então, nós queremos pensar, diante desses novos tempos, que todas essas transformações acabam nos sugerindo e nos propondo, e às vezes nos impondo, nós queremos pensar que sentidos, como lidar com essas questões. Aliás, não só esses novos tempos, né, fazem transformações, como também oferecem novos sentidos. Então, nós queremos que esse congresso seja um espaço realmente de discussão, de debate sobre toda essa realidade que nós estamos enfrentando. Sim. E vivendo. Alguns autores, algumas, tendências, às vezes falam da contemporaneidade como um tempo desafiador e negativo. É possível, claro, um tempo desafiador, mas com riquezas, não é? A própria pluralidade ser tratada como uma riqueza. Como ver as possibilidades da nossa época? A perspectiva é da riqueza, justamente. Com certeza existem desafios, existem coisas negativas, como qualquer época da humanidade houve. Mas também, com certeza, existe muita riqueza. Se a gente traz um padre Antônio Spadaro, é para justamente pensar os desafios que traz para a questão religiosa, mas também a riqueza que é a comunicação que o mundo digital, virtual, nos propicia. Então, quer dizer, nós não queremos ter um olhar negativista sobre o mundo, mas, sobretudo, um olhar positivo. E você tratou muito bem, a pluralidade é uma riqueza. E nós queremos que o Congresso, inclusive, tenha essa pluralidade. Por isso, nós estamos chamando pessoas de tendências diferentes, com reflexões diferentes, com áreas de formação diferentes, para que essa pluralidade seja também uma riqueza e nos ajude a pensar com mais detalhes e com mais riqueza a contemporaneidade. Sim. O cristianismo tem uma proposta também para essa época. Como é que você vê as igrejas cristãs se posicionando diante dessa nossa época e das possibilidades que emergem dessa nossa época? Eu entendo que existem igrejas cristãs que têm uma postura fechada ou reativa, né? Nessa nossa época existem movimentos de cunho mais fundamentalista, de radicalização de algumas ideias, e eu acho que existem igrejas cristãs, e sobretudo o catolicismo, que tentam também pensar de uma forma mais positiva a realidade contemporânea. Então, eu acho que o Congresso ele é um espaço, né, independente da tendência que a pessoa seja,
um espaço, inclusive, para propiciar a abertura de mão de certos radicalismos, certas formas rígidas de enxergar o mundo contemporâneo, para justamente a gente aprender juntos, né? Respeitando as tendências, respeitando a diversidade, mas entendendo que a diversidade não deva ser abolida, porque a riqueza humana, a riqueza do próprio cristianismo se manifesta numa diversidade plural de expressões. Né? Alguns acham que o sentido cristão perdeu força. Alguns acham até que ele não tem nada a ver com a nossa época, deve ser superado, pensam alguns. Qual é a atualidade do sentido cristão para a história e o tempo presente? Eu não acho que o sentido cristão não tenha nada a ver, nem deva ser superado. Não, acho alguns aqui pensam. Sim. Eu acho que ele tem que ser atualizado através de um diálogo, né? Os padres da patrística já diziam que as sementes do verbo estão espalhadas por todas as culturas, pela humanidade, de alguma maneira é resgatar essas sementes que estão presentes por aí e fazê-las falar e se expressar e reconhecer nelas sinais da manifestação do próprio Deus presente, né, no mundo. Né? É um problema de linguagem ou passa também por outras questões? Né? É preciso rediscutir, né, a novidade que representa o cristianismo? Aí eu não falo em função do Congresso, porque o Congresso eu não entendo que ele tem uma proposta aberta, dialogal, mas eu não entendo que ele tenha que ter uma proposta filosófica que caminhe nesses termos. Eu acho que ele tem que deixar o espaço aberto para as várias expressões. Eu particularmente penso que há um problema de linguagem e há um problema a ser rediscutido realmente. Eu entendo que o Evangelho ou a visão cristã, na medida que ela entra em diálogo, ele entra em diálogo, o Evangelho, com outras culturas, com outras expressões, esse diálogo eu acho que ele é múltiplo. Ao mesmo tempo que o Evangelho, ou a figura, a pessoa de Jesus Cristo marca e deve marcar profundamente as culturas, eu entendo que também as culturas dão o seu tom à própria expressão do Evangelho, à própria vivência. Mesmo porque eu entendo que o Evangelho nasce numa cultura e absorve os elementos dessa cultura, que de alguma maneira traz elementos que são universais, por assim dizer, mas tem elementos que são de ordem cultural, datada e que precisam realmente, né, entrar em diálogo. Né? O que você imagina, né, lá para o pós-congresso, esse que vai acontecer aqui na PUC Minas, de 18 a 21 de julho, não é, que poderão ser os frutos, não é, de todo esse trabalho? Uma das prioridades nesse nosso congresso é que existam palestras e tudo, mas sobretudo é que ele promova o debate e o encontro entre pessoas de espaços diferentes, seja um estudante ou um reitor, né, que possam dialogar de alguma maneira, sejam pessoas de áreas diferentes, tendências diferentes dentro do cristianismo e do catolicismo. Então, a foco nosso é que o congresso possibilite isso. E nós acreditamos que à medida que acontece o debate, é possível haver programações de encontros posteriores, possibilidades que sejam dados andamentos para que essas temáticas continuem sendo discutidas. Então, um dos momentos do Congresso, por exemplo, a gente quer que as pessoas se reúnam por regiões do mundo e que realmente dali nasçam possibilidades de no futuro continuarem se reunindo. Haverá dentro do Congresso uma feira de universidades e no centro dessa feira nós colocamos um espaço de diálogo, que as pessoas possam sentar, fazer acordos, fazer intercâmbio. Né? Então, a expectativa que a gente tem é que as ideias possam, de alguma maneira, se espalhar, seja através de livro digital, publicações e do que for, mas também que elas façam contatos que propiciem a continuidade das atividades. Porque sem uma linha de ação posterior, as ideias do Congresso são belas ideias, mas não geram crescimento ou impacto nas pessoas ou nas instituições. Sim. Bom, quem quiser acompanhar o dia a dia do Congresso pode acompanhar pelo site. Qual é mesmo o endereço? A gente pode colocar na tela, por favor? www.cemuc.pucminas.br. Então está aí o endereço do site, né? www.cemuc.br.
religare.pucminas.br para quem quiser acompanhar a programação e os detalhes do Congresso. Haverá também no próprio site uma newsletter que a 15 em 15 dias sai com notícias. Então é um bom espaço para se inteirar de tudo. Ótimo. Parabéns pela iniciativa, um bom trabalho que não deve estar sendo pouca coisa. Não. Organizar esse evento. O Religare é um projeto de extensão do Programa de Pós-Graduação em Ciências da Religião da PUC Minas. Para saber mais sobre os nossos cursos, especialização e mestrado, rever esta entrevista, ver fotos de bastidores e saber mais sobre o nosso convidado, acesse a página do programa que está em pucminas.br/ppgcr. O Religare de hoje fica por aqui. Obrigado pela sua companhia, um abraço muito cordial e até a próxima semana com o novo Religare, Conhecimento e Religião.